Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro dos Diálogos de um Rabino. Como vocês já sabem, esses encontros contam com o apoio da Rosette, da Helbor e da Fullwood. Aqui vai a abertura do encontro de hoje. Hoje eu recebo o novo presidente do Instituto Brasil-Israel, do IBI, economista formado pela USP, com mestrado pela Universidade de Illinois. Ele reúne uma trajetória marcada por liderança, pensamento estratégico e forte atuação institucional no Brasil e em Israel. Seja muito bem-vindo, Eduardo Wurzmann. Dado, obrigado por aceitar esse papo. Oi, Michel, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui conversando com você. E eu já quero começar direto com o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Depois a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre você e falar mais sobre o IBI. Mas a gente está num momento muito delicado de um cessar-fogo mais do que frágil, em que muitas das questões que motivaram o início dessa guerra não foram de fato resolvidas. Nós temos ainda a encrenca do Estreito de Hormuz, nós temos ainda o urânio altamente enriquecido nas mãos dos iranianos. Nós temos ainda os mísseis balísticos, que, embora o Irã tenha tido sua capacidade de lançar esses mísseis extremamente reduzida, eles ainda estão lá e ainda podem ser enviados, como a gente viu de fato que estava acontecendo até agora. E a questão do Hezbollah no Líbano. Como você vê esse momento? Quais são as perspectivas desse cessar-fogo se transformar de fato num acordo de paz? Bom, difícil. Deixa eu começar pela última parte, que é o Hezbollah, porque após o anúncio do cessar-fogo, Israel, inicialmente de forma unilateral, anunciou que não fazia parte do cessar-fogo Líbano. Demorou umas horas para os Estados Unidos dizerem realmente não faz parte, e depois foi contradito. E nessas 24 horas, Israel tomou atitudes muito agressivas com o Líbano ontem. O número de bombardeios, o número de mortos, se eu não me engano, ontem foi o dia com o maior número de mortos no Líbano desde 1972. E hoje, há 2 horas atrás, o Netanyahu anunciou que, a pedido do governo do Líbano, começariam algumas conversas entre o Líbano e Israel para desarmar o Hezbollah e para tratar de reatar relações eventualmente. Tomara que seja isso mesmo, porque este governo do Líbano atual é o governo talvez mais favorável a uma reconciliação, a um acordo com Israel. Israel diz que para fazer isso tem que desarmar o Hezbollah. O governo do Líbano atual muito provavelmente não tem condições de desarmar o Hezbollah sozinho, mesmo que queira, e Israel adota uma postura da seguinte forma: não faz muita diferença se você quer e não pode. Se você não consegue, já é o suficiente para a gente tomar as medidas militares que têm que ser tomadas. Eu estou torcendo muito para que progridam as conversas com o Líbano. Isso seria fantástico, porque, de certa forma, assim como Israel um dia atingiu um acordo de paz com a Jordânia e com o Egito, o Líbano seria o terceiro vizinho direto de Israel a ter uma espécie de acordo. Mas, antes disso, precisa se resolver o problema comum entre o governo do Líbano e o governo de Israel, que é o Hezbollah, né? Isso. Só que ninguém sabe como resolver de uma vez essa questão. Militarmente, tudo que eu ouço dos think tanks também em Israel, é muito difícil uma solução militar para aniquilar o Hezbollah. Vamos lembrar que, após o cessar-fogo com o Hezbollah, há mais de um ano e meio, Israel imaginava que militarmente o Hezbollah já estava muito enfraquecido. Não é o que se mostrou nessas semanas mais recentes.
Israel voltou a ocupar o sul do Líbano até as margens do rio Litani, mas os mísseis do Hezbollah continuam caindo no norte de Israel porque eles são lançados a partir de lugares ao norte do rio Litani. Mais de 1 milhão de pessoas no Líbano já foram deslocadas. Militarmente, eu entendo que é difícil uma resolução militar avassaladora que consiga resolver essa questão. Vamos lembrar que, em termos territoriais, não existe mais disputa territorial entre o Líbano e Israel. Mesmo a questão marítima já foi reconhecida. Tem dois pontos muito pequenos, que são as famosas fazendas de Shebaa, que nem é com o Líbano. Ou seja, territorialmente não existe uma disputa entre Israel e o Líbano. Então, nesse imbróglio todo, uma das poucas coisas que eu vejo como positivas é uma possibilidade de uma mudança de realidade com o Líbano. Mas é muito frágil. Este cessar-fogo é muito frágil. E se o Líbano está mostrando, quer dizer, o Líbano não, o Hezbollah em particular está demonstrando uma resiliência muito grande, a mesma coisa a gente está vendo em relação ao Irã, né? Aquilo que poderia parecer uma campanha simples, fácil, rápida, está se transformando numa guerra longa, sem uma solução no horizonte próximo. Você acha que um acordo entre Irã e Estados Unidos, dentro dessas 2 semanas de cessar-fogo, é algo possível? Acho difícil, mas também temos que reconhecer a realidade nos Estados Unidos. Voltar à guerra, uma vez que você tem um cessar-fogo, é mais difícil até do que iniciar a guerra. Todo mundo viu o que aconteceu, não só com o preço do petróleo, com outras coisas. Tem as eleições nos Estados Unidos. E o Irã é um país muito grande, 90 milhões de pessoas, uma área muito grande. Taticamente, tudo que eu ouvi é que o resultado dessas 6 semanas de guerra contra o Irã, militarmente, taticamente, tanto os Estados Unidos quanto Israel conseguiram progressos muito bons. Só que isso não é uma forma suficiente de resolver a questão, longe disso. Então, e os Estados Unidos e Israel têm realidades diferentes. Os Estados Unidos vai tomar a melhor decisão para si nesse momento. E nós temos que ver o que vai acontecer em Israel, porque a verdade é que o modo como a guerra foi, entre aspas, vendida ou maqueteada, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel, a sensação de todo mundo é que, no momento do cessar-fogo, o gosto é um gosto agridoce, é um gosto amargo, ou seja, de termos conseguido alguns avanços militares, porém, os objetivos propalados não foram atingidos. E isso eu imagino que vai ter consequências políticas domésticas, tanto em Israel quanto nos Estados Unidos. Porque aqui nos Estados Unidos você tem uma parte da turma, inclusive dentro do próprio partido do Trump, que era muito oposta a essa guerra, que não queria que essa guerra acontecesse de jeito nenhum. Parece que até o próprio vice-presidente era um dos opositores da ideia da guerra. Mas também agora existe um grupo de pessoas falando, mas já que pagamos o preço de entrar nessa guerra, não podemos sair dela com meias conquistas, não podemos sair dela numa situação em que daqui 3 anos a gente tem que voltar para o Irã e fazer uma nova guerra, porque o urânio continua lá, porque o Estreito de Hormuz vai continuar sendo um problema, porque esses mísseis balísticos vão continuar sendo atirados em Israel e o Hezbollah vai continuar sendo um problema. O que mudou nessa equação são os países do Golfo. Os 7 países do Golfo, próximos do Irã, eles foram atacados com mísseis e drones de uma magnitude mais intensa do que Israel. O número de mísseis e drones que o Irã lançou contra eles foi, se eu não me engano, 7 vezes maior do que o número de mísseis balísticos lançados contra Israel. Isso contra bases americanas lá, né? Não somente. Cidades, Dubai, Abu Dhabi, no Bahrein, no Kuwait, na Arábia Saudita.
Então, essa é uma informação nova, ou seja, os países do Golfo, que passaram os últimos 30 anos projetando uma imagem de nós somos pro-business, nós temos é, é, as melhores companhias aéreas do mundo, temos hotéis maravilhosos e tal, para eles foi uma situação muito, muito complicada. Então, o que tem de fato novo é que eles, aparentemente, que adotaram essa posição que você falou, olha, já pagamos o preço, estamos no meio dessa confusão, nós não podemos conviver com a ideia de a cada 2 anos nós vamos ter que ter uma nova guerra com o Irã. Algo tem que ser feito. Israel está, entre aspas, acostumado a ter vários rounds. Os outros Uhum, países não. uhum. Então, eu acho que nós vamos ter 2 semanas bastante difíceis, bastante tensas. O gap entre os pontos, os 15 pontos americanos e os 10 pontos iranianos, aparentemente é muito amplo para conseguir encontrar alguma solução. E o que fazer depois disso, não sabemos, porque o presidente Trump como errático, personalista, e, e muito provavelmente vai tomar a decisão baseada nos instintos dele. E qual que é a lógica do Irã de atacar esses países vizinhos e se isolar dessa maneira na região? É mais ou menos o seguinte: eu não vou para baixo sozinho. Se vocês acham que vocês vão acabar com a minha infraestrutura, com a minha economia sozinho, esqueçam. Eu vou fazer isso com toda a região e eu vou fazer uma grande confusão. Vamos botar fogo no parquinho. E funcionou. Agora, tem umas coisas também que me chamam interessantes, né? Porque se você pegar o Estreito de Hormuz, eu vi uma análise muito interessante de um think tank em Israel. Imagine que passavam 100 navios por dia. Caiu a zero e já tinha voltado a 15, 18. Só que, além disso, a Arábia Saudita passou a utilizar oleoduto existente, escoando uma parte da sua produção pelo Mar Vermelho, por outro lugar, que seria responsável por mais uns 15 a 20%. Ou seja, algo como 30, 35% do petróleo e gás original continuou a fluir. Então, é uma coisa curiosa essa, porque isso também pode motivar países como a Arábia Saudita a falar: eu não posso mais depender somente do Estreito de Hormuz, porque o Irã não é confiável. Isso Uhum. pode oferecer oportunidades para Israel para retomar as conversas que todo mundo entende que estavam avançadas antes de 7 de outubro, por exemplo, com a Arábia Saudita. É claro, e eu imagino a pergunta que você vai fazer para mim: bom, mas isso vai acontecer sozinho ou tem que ter alguma coisa de mudança em Israel? Sozinho não virá. Eu acho que Uhum. alguma coisa tem que acontecer dentro de Israel também. Dado, vamos falar um pouquinho de você. Como é que você entrou na vida voluntária da comunidade judaica e como você foi parar no IB? Gente, bom, eu fui de Troyes, eu fui da Rasip, eu fui da CIB, fui Ramir, fui Madrid, sempre me envolvi, fui tesoureiro da CIB, com 28, 29 anos de idade, eu fui voluntário no fundo comunitário, já passei por várias organizações, fui secretário-geral da CONIB, na gestão do Fernando Montenberg, eu fui eh, eu sou conselheiro do Einstein, do Comitê de Educação, sou do conselho do Alex Pérez, eu sou do board da Universidade de Tel Aviv, do AJC. Eu transito na vida comunitária há muitas décadas com muito orgulho e muita alegria. E eu entrei no IB oficialmente quando o mandato da nossa gestão na Conib terminou, no final de 20, né, começo de 21, e eu recebi o convite para ir para o IB, e eu fiquei muito feliz, porque eu vi o IB nascer dentro da Conib, e eu achava uma iniciativa muito bacana, porque cada um no seu quadrado. A Conib, ela tem um papel crucial, importante, é a entidade responsável pelo relacionamento da comunidade com o governo, etc. Com isso também tem
várias obrigações. O IB oferecia uma liberdade diferente. O IB oferecia uma possibilidade de expandir o contato com outros grupos que o IB já conversava de uma forma diferente. E era o que eu procurava naquele momento. Então, eu estou no IB há 5 anos, 5 anos e pouco, e entrei como diretor. Na última gestão da Ruth, eu fui o vice-presidente, e a Ruth, quando terminou o mandato dela, ela me fez o convite, junto com os outros membros da diretoria, se eu topava assumir a presidência. Eu achei que eu estava preparado e animado para isso. Então, assim que aconteceu. Parabéns. Obrigado. Eu queria entender um pouco o lugar do IB no debate de Israel, né, porque, você tem as vozes oficiais do governo israelense no Brasil, representadas pela embaixada em Brasília e pelo consulado em São Paulo, e outros consulados eventualmente honorários ou de fato. Depois você tem as vozes da comunidade judaica oficiais, você falou, a CONIB ou as próprias federações que, de certa maneira, de alguma forma também falam sobre Israel e às vezes até um pouco em nome de Israel. E aí você tem instituições como a Stand With Us e o IB. Então, como você posiciona o IB neste mosaico? O que, que o IB é parecido com essas instituições e o que, que o IB é único? Eu acho que o IB é único. O que, que o IB só consegue fazer? Eu acho que a gente consegue dialogar com os setores da sociedade maior e mesmo dentro da comunidade de uma forma diferente. Nós somos uma organização sionista, ou seja, nós acreditamos no direito de existência do Estado de Israel, o fulfillment da promessa sionista, e nós combatemos o antissemitismo. Nossa missão é explicar as inúmeras camadas de Israel para a sociedade maior e dialogar com a sociedade aqui e também com a nossa comunidade. A gente oferece visões das várias camadas de Israel. Israel é uma cebola, tem inúmeras camadas. É uma ilusão imaginar que Israel tem uma ideia só. Então, mesmo dentro do IB, a gente debate muito essas questões e não temos medo de discutir essas questões. Ou seja, existe ainda na diáspora, e é compreensível, muita gente que fala: não, a gente não tem que falar de certas coisas de Israel para fora, é só quem está dentro de Israel. A gente não acredita nisso. A gente acredita que, ao falar e interessar essas questões, na verdade, a gente está ajudando, a gente está fortalecendo a democracia em Israel e aqui. E criando um vínculo com Israel, que é um vínculo muito mais verdadeiro, muito mais autêntico, porque é com uma Israel real e não com uma Israel imaginária, né? É isso, é isso. Ou seja, é, é, quando a gente vai para Israel, eu vou bastante. A gente fez uma viagem ano passado com os jornalistas, nós levamos um grupo muito seleto de jornalistas, e eu costumo mostrar que eu falei: olha, eu vou mostrar de tudo para vocês. Então, mostramos desde o presidente de Israel, é, é, jornalistas, formadores de opinião, bastante de direita, bastante de esquerda. Levei eles para conhecer uns amigos meus árabes israelenses que eu tenho uma dificuldade muito grande de dialogar com eles por vezes, pelas posições deles, e eu falo: olha, tem que conversar com todo mundo. Então, na Knesset, levamos eles para falar desde com a turma do Ben-Gvir até com os partidos árabes israelenses. A gente mostra tudo, porque a gente acredita que com isso as pessoas voltam melhor informadas, e foi exatamente isso que aconteceu. Os jornalistas, quando voltaram, eles falaram: olha, obrigado. A gente hoje tem muito mais capacidade de entender as complexidades e as nuances do que nós tínhamos. E a gente acredita no IB que isso é uma força nossa. O debate, né, de Israel poder continuar sendo um Estado judaico e democrático ao mesmo tempo, né, é um debate antigo, se isso é sustentável no longo prazo. E quando esse debate vinha à tona, eu me lembro, surgia muito fortemente a questão do crescimento da população árabe, né, que um dia, eventualmente, a população árabe se transformaria na maioria
E então, como é que esse Estado seria ao mesmo tempo um Estado judaico e um Estado democrático? E hoje a gente também, além do crescimento da população árabe, tem o crescimento da população ortodoxa israelense e ultra-ortodoxa israelense, com uma atuação cada vez mais forte na política de Israel. Você acredita que esse caráter judaico e democrático de Israel é sustentável? Michel, eu acho que nós não temos alternativa. Porque a alternativa a não permanecermos judaicos e democráticos é uma alternativa que ninguém quer. Então, eu digo para você que sim, é possível, sim. É difícil. E, especificamente, em relação a esses dois grupos, são questões que têm que ser endereçadas de forma diferente. Em relação aos árabes israelenses, que são 20% da população, em vários aspectos, já caminhou. Basta ver o número de médicos, enfermeiros, juízes, eles são integrados. E o nível educacional deles, o filme é positivo. A fotografia ela é difícil. E tem muito mais a ver com questões de política interna. Eu vou dar um exemplo para você. No governo Bennett, eu me lembro que eu estava falando com o Manuel Trachtenberg, que era, na época, o presidente do INSS, um think tank muito bom, e ele me contou o seguinte, que, pela primeira vez, os líderes das vilas árabes em Israel fizeram parceria com a polícia para ajudar na questão de segurança das vilas árabes. E que os resultados estavam sendo absolutamente impressionantes. Queda de violência, é, maior participação dos alunos nas escolas, etc. O que aconteceu desde então, nos últimos anos, é uma coisa contrária. Basta ver o número de mortos violentos nas cidades árabes de Israel no último ano, que cresceram bizarramente, com uma participação muito menor da polícia de Israel na parte de segurança. Então, o filme ele mostra que dá para endereçar essas questões. Vou dar outros exemplos. Na Universidade de Tel Aviv, o diretor da Faculdade de Humanidades é o Amal Jamal, um árabe israelense. Tenho vários exemplos disso. Então, isso a gente já sabe como fazer para melhorar. O outro grupo que você mencionou, dos ortodoxos ou ultra-ortodoxos, passa muito pela questão dos subsídios que eles recebem do governo israelense e pela questão do alistamento militar. Essa questão que foi postergada por vários governos em Israel, onde a Suprema Corte oferecia a possibilidade de postergamentos, e falou assim, vamos decidir depois. Em um momento, a Suprema Corte falou, não pode mais, tem que ter uma lei a respeito disso, ou eles são obrigados a se alistarem. E desde então tem sido muito difícil. E o que mudou também? 7 de outubro. Porque depois de 7 de outubro, os jovens e não tão jovens que tiveram que ir para o exército como milim, também como reserva, todos nós conhecemos muitas pessoas que ficaram 400, 500 dias nos últimos 2 anos servindo no exército. E a população mesmo falou: chega, não dá mais para continuar, isso tem que ser endereçado. Tomara que seja endereçado. Eu não acho que vai conseguir ser endereçado ainda nesses últimos meses deste governo, mas eu não tenho dúvida que esse será um tema primordial da campanha da eleição de outubro. Ou seja, são esses dois grupos, os árabes israelenses e os ortodoxos. São coisas separadas. Agora, olha que ironia, né? Eu estava falando disso ontem. Quando Israel foi formado, que eram 600, 650, 700 mil pessoas, o percentual de judeus ortodoxos naquela época era 1, 2% da população. Né? Hoje já está em 13, 15. E Ben Gurion, que tem no seu histórico é um herói, todas as decisões que ele tomou por decisão naquela época, falou assim, vamos falar disso depois, agora não. E olha o trabalho que está dando falar isso depois. Hum.
Diz que o Ben-Gurion acreditava que a ortodoxia ia continuar sendo uma minoria muito pequenininha dentro do Estado de Israel e, eventualmente, até um dia deixar de existir, e a ortodoxia que havia na época pensava exatamente o contrário, né? Que eles iam continuar crescendo e se fortalecendo, e a questão persiste, né, de como acomodar todos esses desejos, essas vontades, muitas vezes antagônicos. Você citou as eleições que se aproximam em Israel. Quais são as alternativas mais viáveis, você que acompanha de perto o que acontece em Israel? Olha, você tem hoje o bloco Netanyahu e o bloco contra o Netanyahu. E as pesquisas mostram consistentemente nos últimos meses que o bloco pró-Netanyahu não é capaz de formar uma maioria. As pesquisas mostram que o bloco contra o Netanyahu, eu não gosto nem de chamar bloco contra o Netanyahu, mas os outros partidos, eles conseguem formar uma maioria, de vez em quando um pouco menos, de vez em quando um pouco mais. A grande questão é se isso será possível com ou sem a participação de pelo menos um dos partidos árabes israelenses, que são três. No Uhum. governo Bennett, nós já tivemos um partido, o do Mansur Abbas, que já participou do governo. E os resultados foram muito bons. Era uma minoria muito frágil, tanto que o governo caiu. A questão é se nessas próximas eleições, se os partidos de oposição serão capazes de formar uma maioria sem necessitar dos votos, de pelo menos do partido do Mansur Abbas, ou necessitando. É, eu acho que isso faz uma diferença importante, mas eu vejo que é muito provável que esses partidos de oposição, que incluem os democratas do Yair Golan, o Gadi Eisenkot, o Yair Lapid, o Benny Gantz, o Bennett, o Avigdor Lieberman, eu acredito que todos eles estarão unidos em um campo com o intuito de formar uma maioria, e eu acho que isso é possível. Desde os ataques, né, de 7 de outubro, a gente falou de Gaza quase todos os dias, e nas últimas semanas, por conta do que está acontecendo com o Irã, a gente parou de falar sobre Gaza, mas a situação lá está longe de estar equacionada, né? Está longe de estar resolvida. O Hamas não se desarmou, Israel não saiu completamente do território. Qual que é uma solução sustentável para a questão palestina? Olha, Israel não só não saiu, como Israel atualmente ocupa alguma coisa como 40, ou um pouco mais de 40% da faixa de Gaza. É, por um lado, isso dá a Israel a segurança de que algo parecido com o 7 de outubro não vai ocorrer de novo, porque tem essa zona de proteção. Por outro lado, é uma situação absolutamente instável, porque você tem o Hamas no resto do território, que hoje é, sem dúvida, quem manda no resto do território da faixa de Gaza. Existem tentativas de desarmar o Hamas. Anteontem mesmo é, saiu uma diretiva falando como será esse desarmamento, e ao mesmo tempo poucas pessoas acreditam que isso vai acontecer. É possível ter uma solução para Gaza, somente para Gaza, sem ter uma solução para a Cisjordânia, né? É, Judá e Shomron? Eu acho difícil. Não acho que as coisas são separadas. Eu acho que terá que ter alguma conversa. E aí entra a questão que a gente falou um pouco atrás, né? Imagine que os países do Golfo, o Líbano, demonstrem ou mandem sinais falando: tá bom, vai, gostaríamos de explorar possibilidades. Que sinal vocês aí em Israel poderiam enviar para caminhar nessa direção? Hoje, muito poucos, mas por que não? Por que não pensar que isso pode acontecer? O nó é muito complicado, você tem que começar desatando o nó parte por parte. O Líbano pode ser o início, né?
o reconhecimento de algum dos países do Golfo adicional pode ser um passo adicional. Alguma mudança em Israel poderia colaborar com isso, mas eu não vejo possibilidade de ter uma solução permanente em Gaza sem endereçar a questão da Cisjordânia. E, de alguma maneira, a questão palestina, de modo geral, que acaba até impactando em conversas com o Líbano, por exemplo, que tem uma diáspora palestina também no seu território, né? Michel, o Yossi Halevi fala muito disso, né? É, é, que opções que nós temos? Que opção que Israel tem? Anexar? Anexar não é uma opção viável. É, nós vamos conceder cidadania para todos os cidadãos que moram nessas regiões? Não parece que essa é uma solução viável. Então não tem uma solução permanente. Vamos reconhecer que depois de 7 de outubro a sociedade israelense ficou muito menos propensa a ter uma solução permanente, é verdade, mas do jeito que está também não é uma solução. Não é viável simplesmente empurrar com a barriga alguma coisa, vai acontecer, ou coisas vão acontecer. E nós continuamos acreditando no IB, nós continuamos acreditando que a solução permanente viável é uma solução de dois estados. Uhum. Não estamos minimizando a dificuldade de do que isso significa. Mas, como solução permanente, nós continuamos acreditando que a única solução viável é uma solução de dois estados. Dado, a gente está chegando já no final da nossa conversa e eu queria escutar um pouquinho de você. Quais são as áreas de atuação do IB? O que o IB faz? E qual que é a marca que você quer imprimir no IB? Olha, a gente tem alguns focos de atuação principais: educação, cultura, a explicação sobre Israel e a luta contra o antissemitismo. Depois de 7 de outubro, as prioridades ficaram um pouco embaralhadas, por razões óbvias. Todo mundo, todo mundo enxerga o que está acontecendo em relação ao antissemitismo, de uma virulência, de uma força muito, muito fortes, muito impressionantes. Isso também nos obrigou a tratar dessa questão do jeito IB. Agora, a gente não quer abrir mão de tratar de questões de educação e de cultura, temos vários planos sobre isso. Na educação, a gente participa em vários grupos de universidades públicas, sim, onde a conversa é mais difícil. A gente tem o IB no campus, a gente tem atuação em várias universidades, o diálogo é difícil, mas a gente insiste e a gente consegue, de alguma forma, tentar esses diálogos. Na parte de cultura também, nós temos o Festival de Cinema Israelense, nós somos muito partícipes com o Museu Judaico na Frimush, o Festival Literário Judaico, a gente está com ideia talvez de recriar o Festival Judaico que a gente tinha na cidade de São Paulo até alguns anos, de uma forma diferente, porque a gente acha que isso ajuda a desexcepcionalizar e mostrar que Israel é um país muito legal, com suas dificuldades e que tem o seu lugar no rol dos países como todos, sem tirar o foco da luta sobre o antissemitismo. E nessa luta específica, a deputada Tabata Amaral está sendo uma grande defensora desse PL contra o antissemitismo, que está sendo uma polêmica importante. Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso, da tua visão a respeito do PL? Eu posso falar tanto do PL quanto da Tabata, que eu conheço há muitos anos, você sabe disso. Eu sei disso. Sou bastante próximo à Tabata e é uma honra, um privilégio para nós da comunidade judaica termos a proximidade, termos contarmos com a ajuda da Tabata em relação a isso. O PL ele é meritório, ele é necessário e a Tabata demonstrou muita coragem de conseguir a assinatura de 40 pessoas, 40 deputados de todos os matizes em relação a isso.
teve reações muito destemperadas, assim, eu vi o que ela sofreu, ela está firme e forte, ela deu uma entrevista ontem mesmo em relação a isso, o PL, ele irá tramitar. Uma coisa é a reação que teve, mas o PL, ele espero que ele irá tramitar e ele é muito meritório. E a Tabata, ela fez isso por acreditar nisso. Vou contar aqui, se você me permitir, uma história rapidinha sobre isso. Logo depois do 7 de outubro, eu fui para Israel. Eu estava em Israel no dia 20 de outubro, 21 de outubro. E eu precisei ir lá. E eu passei uma semana, e eu me lembro que a Tabata me procurou, e ela não sabia que eu estava lá, e eu falei, ela falou, quando você volta? Eu falei, tal dia. Eu cheguei num domingo de manhã, e no domingo, na hora do almoço, ela veio me ver. Ela tinha ido à missa, e ela queria saber o que tinha acontecido. Eu contei, foi muito dolorido e tal. E eu me lembro que ela falou, Dado, vou contar uma coisa, eu saí da missa, onde o padre rezou uma missa por Israel também. E ela falou o seguinte: o que eu vejo nas redes é diferente do que eu vejo nas ruas. Nas ruas eu vejo uma situação muito diferente. Vocês não estão sozinhos. Então, o apoio dela não é um apoio fortuito, não é um apoio oportunístico, muito pelo contrário. Ela faz por acreditar. Você sabe que tem um padre aqui perto, o nome dele é Chris Ballard. Ele colocou placas do lado de fora da igreja dele, nós estamos com a comunidade judaica contra o antissemitismo. Ele colocou do lado de fora da igreja dele. É isso. E quando houve o ataque de 7 de outubro, ele depois trouxe um dos sobreviventes do ataque para falar na igreja, para a comunidade dele, para contar o que tinha acontecido lá. Quer dizer, nós muitas vezes nos sentimos sozinhos e abandonados, mas é importante reconhecer quando a gente encontra esses aliados que estão do nosso lado e que estão do lado de uma sociedade melhor e mais justa, assim como eu sei você acredita, o IB acredita e eu acredito também. Isso não. Obrigado, Dado, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por dar essa entrevista e muito sucesso aí à frente do Instituto Brasil-Israel. Obrigado, Michel. Um grande abraço. Abraço enorme, obrigado a todos.